Boa noite, meus queridos irmãos, parceiros da nossa missão Querigma. Gostaria de nessa noite compartilhar com vocês mais uma vez um pouco da palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-los a fazer a leitura comigo no livro de Filipenses, no capítulo 3, dos versículos 12 até o versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluias. Gostaria de convidá-los a fazerem uma oração comigo nesta hora. Querido Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço pelo prazer e privilégio que me concede de poder nesta hora, Pai, meditar e refletir na Tua palavra e compartilhá-la com os meus queridos irmãos. Fala conosco, Espírito Santo. Caia por terra toda barreira, tudo aquilo que de alguma forma se levante contra o conhecimento do Senhor. Que a Tua palavra tenha liberdade plena agora nas nossas vidas, em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Muito bem, queridos. Estava pensando a princípio em compartilhar com os queridos irmãos, numa sequência do que nós falamos na semana passada sobre o novo nascimento, sobre os benefícios do novo nascimento. Eu estava pensando em compartilhar com os queridos sobre maturidade, sobre o desenvolvimento cristão da infância ou do novo nascimento até a maturidade cristã. Esse texto bíblico nos fala exatamente sobre isso, quando Paulo fala: não que eu já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para o alvo. E eu estarei compartilhando sobre isso, mas refletindo um pouco mais no contexto, quando ele nos fala de deixar para trás e esquecer as coisas do passado, me veio então no coração o desejo de compartilhar com os queridos irmãos sobre um aspecto muito interessante, que é sobre o esquecimento e sobre as lembranças. Então o tema desta noite vai ser lembrar ou esquecer. Lembrar ou esquecer? O que é mais importante? O que é necessário? Ou ambos são necessários? Há algum tempo atrás, eu, pastora Romilda, tivemos o privilégio de ouvir uma psicóloga em uma das suas palestras, e ela compartilhava que o homem recebeu 2 presentes de Deus. Primeiro, a capacidade de se lembrar, e o segundo, a capacidade de se esquecer. Ambas foram doadas por Deus com a finalidade de nutrir uma boa saúde mental e uma boa saúde emocional. Quando a gente fala de lembranças, se nós nos lembrássemos de todas as coisas que nós um dia vivemos, que nós ouvimos, que nós experimentamos, assim como uma máquina, nós estaríamos muito mais propensos a dar uma pane. É por essa razão que o dom de esquecer ele vem como uma válvula de escape. Inclusive, quem lida com a área de informática sabe da necessidade, né, de tempo em tempo fazer uma limpeza, né, de alguns dados e informações do HD, justamente para poder fornecer mais, para poder dar capacidade para mais memória, né? E assim é o ser humano. Por outro lado, se nós não conseguíssemos nos lembrar das coisas que são fundamentais para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, nós ameaçaríamos a nossa própria sobrevivência física, a nossa sobrevivência relacional e também espiritual. Por exemplo, uma pessoa que tem problema de mal de Alzheimer, né? A minha sogra, nos últimos dias, ou no último ano da vida dela, ela se esquecia das coisas que estavam relacionadas com o momento presente, se lembrava de coisas da sua infância, mas se esquecia das pessoas com as quais ela convivia, e com certeza isso foi prejudicial para ela e para as pessoas que tentavam se relacionar com ela. Então, lembrança e esquecimento, ambos são importantes. E eu quero colocar o primeiro ponto considerando isso, que lembranças e esquecimento são dons de Deus. Primeiro aspecto, a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, tanto quanto a nossa saúde espiritual, ela depende muito desses dons. O nosso grande problema é que muitas vezes nós lançamos mão de algo que é muito bom para uma finalidade negativa e oposta ao plano de Deus. Nós canalizamos
algo de bom que Deus nos deu para uma finalidade que no final das contas, em vez de nos abençoar, acaba nos prejudicando. Nós nos lembramos de coisas que nós precisávamos ter esquecido e nos esquecemos de coisas que nós precisaríamos ter lembrado. Por isso que as nossas relações, elas são afetadas. Por isso que muitas vezes relações conjugais, relações de pais e filhos, que estão atreladas às nossas lembranças e também aos nossos esquecimentos, acabam sendo afetadas. Até a nossa vida profissional, a vida estudantil, está atrelada a lembranças e esquecimentos, não é verdade? Primeiro, então, consideramos isso. A lembrança, tanto quanto o esquecimento, são dons de Deus. Segundo ponto, o que nós precisamos nos esquecer? O que nós temos que nos esquecer? Há momentos que o esquecimento, eu dizia da minha sogra, do mal de Alzheimer, quando o esquecimento é algo ruim. Mas existem momentos quando o esquecimento é algo muito bom. E é algo até sábio por parte do ser humano. Se nós não utilizarmos sabiamente esses dons, ou esse dom do esquecimento, muitos casamentos são afetados por consequência disso. Estamos sujeitos a falar muitas vezes coisas que nós não deveríamos nunca ter dito, em momentos inadequados. Então nós temos que esquecer certas palavras que muitas vezes foram proferidas a nosso respeito, a nós. Palavras de crítica, palavras de ofensa. Talvez na sua infância você sofreu bullying e você não tenha se esquecido disso, e até hoje isso afeta a sua vida com Deus, sua vida relacional, seu casamento, por consequência de você não ter sabido lidar com essas coisas e não ter sabido deixar no passado aquilo que tinha que ficar no passado. Então nós temos que esquecer atitudes que foram prejudiciais a nós, atitudes de traição, atitudes de abandono, atitudes de desprezo. Tem muita gente vivendo do passado e é por isso que ela não consegue ser feliz no presente. Se quisermos ser felizes hoje, nós temos que aprender a deixar cada coisa no seu lugar. Passado no passado. Muitas vezes, quando um passado triste está muito vivo em nós, nós não conseguimos avançar em objetivos futuros, é o que diz o apóstolo Paulo. Quando ele fala de deixar as coisas que para trás ficam e avançar para as que diante de nós estão, muitas vezes nós estamos presos à amargura, à desconfiança, aos complexos de inferioridade, por causa de fatos, de incidentes, de acontecimentos do nosso passado, que nós nunca conseguimos deixar lá. Então pare de fazer isso. Você, esposa, que tem o hábito de guardar os fatos que um dia aconteceram no seu relacionamento. Algumas mulheres guardam aquele caderninho de registros negros, né? O caderninho negro de registros dos acontecimentos. E aí quando o marido fala alguma coisa, tá vendo? Há 20 anos atrás você me disse isso, você me fez aquilo outro. E por consequência de guardar essas coisas, muitas vezes essa pessoa acaba tendo problemas nas relações. E às vezes foram pequenas palavras, pequenas ofensas que se tornaram enormes quando foram relembradas. O casamento, ele não pode sobreviver a tantas lembranças. Muitas vezes foram apenas coisinhas insignificantes que foram agasalhadas na alma. Porque não é preciso uma grande decepção para que um casamento venha a implodir chegando ao divórcio. Não é preciso grandes decepções para que relacionamentos de irmãos, relacionamentos de amigos sejam desfeitos. Em regra, eu estou falando que só acontece com as mulheres, mas em regra, as mulheres são mais propensas a guardar as coisas, as palavras antigas, os velhos sentimentos. Fica triste não, daqui a pouco eu vou falar o que é mais comum para os homens, tá bom? É mais comum para as mulheres guardarem realmente essas mágoas e esses sentimentos antigos. Então, desfrute do novo. Esqueça o passado, esqueça da culpa, esqueça o passado de humilhação. Olhe para frente e viva o plano de Deus para você. Terceiro ponto. O segundo é o que nós precisamos nos esquecer. E o terceiro é o que nós precisamos nos lembrar. Precisamos nos lembrar daquilo que realmente vale a pena. Coisas boas que nos fizeram
crescer felizes num determinado momento. É comum nos fazerem muitas coisas boas, mas a gente guarda um único ato ou uma única palavra que às vezes nos magoou, que foi inadequada dentro de um contexto onde a maioria das coisas que aconteceram foram boas para nós. Pequenas coisas que nos alegraram ou nos motivaram no passado, essas coisas devem ser lembradas. Quantas vezes a gente se lembra de uma frase, uma única palavra, e isso serviu de motivação para muitos anos ou tem servido até hoje para a nossa vida. Os grandes eventos das nossas vidas podem ser inesquecíveis, mas nem sempre a manutenção de um relacionamento está nas grandes coisas. Muitas vezes a gente acha que é lembrar das grandes festas, dos grandes eventos. Não. Muitas vezes é de um pequeno gesto, uma pequena palavra, um simples abraço. Muitas vezes são essas coisas que nos tornam mais saudáveis. Portanto, se você pode se lembrar de alguma coisa, lembre-se disso. Lembre-se das coisas boas que um dia alguém te falou, de um abraço, de um toque. Lembre-se ainda das pequenas gentilezas. E não apenas da pequena gentileza que alguém um dia tenha tido para com a sua pessoa, mas lembre-se também das gentilezas que você um dia teve para com alguém. Porque é muito comum alguns cônjuges que eram muito gentis antes de se casarem e depois da conquista do casamento se esquecem dos pequenos gestos de gentileza. Nós encontramos, em certa ocasião, um antigo conhecido no supermercado e estava eu com Romilda e de repente a esposa desse homem se achega a nós, se aproxima e mesmo a nossa presença não impediu que aquele marido falasse para sua esposa: ó, aí está a gorda, está chegando a gorda. Palavras ofensivas, talvez antes de se casar, enquanto namorados, tecia elogios e comentários bonitos para sua esposa, mas o tempo passou e a lembrança desses gestos ou dessas atitudes, infelizmente, foram deixadas no passado. Declarações de amor, nós devemos nos lembrar e atualizar e reatualizar e refazer novamente. O amor ele é renovado com boas lembranças de declarações de afeto e de amor. O elogio, ele pode ser sempre motivador, quando for sincero. Diga comigo assim: esquecer. Agora repita comigo 3 vezes. Lembrar. 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 Lembre-se das coisas boas que um dia alguém te fez. Lembre-se do amor de Deus para com a tua vida. Lembre-se do dia em que Jesus alcançou seu coração, que Deus transformou sua vida. Lembre-se daquele abraço, daquele toque carinhoso de alguém, daquela palavra que um dia alguém te disse, que te motivou e te motiva até hoje. Esqueça-se de todo o passado, de mágoas, de tristeza, de angústia, de tudo aquilo que de alguma forma ainda te prende para que você não conquiste o futuro que Deus tem planejado para você. Esqueça-te daquilo que te fez sofrer no seu passado. E lembre-se do que te fez bem e ainda te faz bem no presente. Esqueça as palavras, as atitudes, os fatos que ainda te fazem sofrer. À exceção daqueles fatos ruins que talvez sirva como testemunho do que foi a sua vida pregressa e se isso pode servir de edificação para alguém. Caso contrário, decida esquecer. Decida perdoar aqueles que te magoaram. Caso contrário, o maior prejudicado será sempre você. Talvez você me diga: pastor, mas não tem como esquecer o passado. Quando a palavra de Deus nos diz que o Senhor, Ele não joga na nossa cara, Ele se esquece do nosso passado de pecado. É claro que se esquecer não é um esquecer literal que apaga a memória de tudo aquilo que aconteceu,
mas é saber colocar as coisas no seu devido lugar. Quando o apóstolo Paulo diz, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando, ele está dizendo exatamente isso, que nós temos que saber lidar com as coisas do passado para que a nossa emoção ela possa estar bem alinhada com o plano de Deus. O próprio apóstolo Paulo, certa ocasião, disse que nós temos que cingir o nosso pensamento e trazer cativo à presença de Deus todo o nosso entendimento. Certa feita eu meditava na palavra de Deus acerca do apóstolo Pedro, quando Jesus Cristo estava na praia e Jesus Cristo se apresenta a eles depois da ressurreição, e a palavra de Deus diz que Pedro, ele desce e vem nadando, depois ele vem correndo para Jesus e ele cinge as suas vestes e ele vem correndo. Cingir quer dizer, ele amarra as suas vestes para que elas não esvoaçassem e ele vem correndo para a presença de Jesus. Então quando Paulo fala de cingir o nosso entendimento, está falando exatamente de prender, de amarrar. E quando ele fala de trazer cativo, é porque muitas vezes a nossa mente vai lá no passado e resgata coisas que ainda hoje nos fazem mal. O Dr. Augusto Cury, ele costuma dizer, dentre as suas palestras e os seus livros, que o ser humano, quando traz à memória algum fato passado, em regra, ele tem a mania ou a tendência de intensificar aquilo que aconteceu. E talvez não tenha sido tão sério, mas cada vez que a pessoa relembra, parece que aquilo vai aumentando, porque ele vai alimentando aquele sentimento, ele vai alimentando aquilo que aconteceu e fazendo com que aquele passado pareça muito mais triste, muito mais negro do que na verdade foi. Deixa o passado no seu lugar e olha para frente. E como disse o apóstolo Paulo, avançando para as coisas que diante de nós estão. Lembre-se do amor de Deus, da graça de Deus, de quantas pessoas são especiais para você. Nunca se esqueça disso. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. E se você permitir, ele se cumprirá. Deus te abençoe, meu querido. Eu quero orar com você nesta hora. Amém? Te convido a fechar os seus olhos e vamos falar com Deus nesta hora, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações. Aliás, que continue fazendo dessa palavra realidade viva em nossos corações. Em nome de Jesus. Ó, querido Deus e Pai, quero te louvar mais uma vez pela graça e privilégio que o Senhor me concedeu de poder meditar com os teus filhos, os meus irmãos, na sua palavra. Quero te pedir que nesta hora tu venha de encontro à minha vida e vá de encontro a cada um dos meus irmãos nesta hora, para abençoá-los, para transformar, ó Pai, todo sentimento, ó Deus, e todo pensamento que de alguma forma tem trazido, Pai, dor ao seu coração. Ó Deus, que tu possas nos ajudar a trazermos à nossa memória agora tudo de bom, pessoas boas, os teus planos, a tua palavra, a tua verdade, e nos ajudar a colocar o passado no seu devido lugar. Senhor Jesus, nós temos um futuro muito lindo pela frente. Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor tem bons pensamentos ao nosso respeito. São planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Nesta hora, meu Deus, eu te peço, abençoa os meus queridos irmãos e nos ensina a trabalhar com esses dons maravilhosos que o Senhor nos deu, a lembrança e o esquecimento, e a usá-los de maneira positiva, como presente do Senhor para as nossas vidas, para que possamos avançar rumo à maturidade e rumo ao plano do Senhor para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus queridos. Até a próxima. Amém?